Olá, estudantes, retornando para a nossa última aula sobre som. Hoje nós iremos falar de sistemas vibrantes e fontes sonoras, especificamente cordas e tubos, ok? Então, uma boa aula a todos. Então, nós já fizemos essa discussão aqui em um caso que eu tenho uma corda, né, uma corda esticada, e esta corda esticada ela só vai permitir que eu tenha comprimentos de ondas específicos. Essa corda ela só vai vibrar com comprimentos de ondas específicos, ou seja, que respeitem a seguinte condição de contorno. O comprimento de onda da corda, ele precisa ser, eu preciso ter nós nas extremidades, ou seja, a amplitude precisa ser nula nas extremidades. Na aula que nós fizemos essa discussão sobre ondas estacionárias, nós constatamos que o número de onda que é permitido para esta condição de contorno, ele é NP dividido por L. Então, o comprimento de onda que ele é permitido para que os comprimentos de onda, os números de ondas permitidos para que eu tenha modos de vibração na minha corda, ele é NP dividido por L. Então, a minha ideia aqui é representar a frequência em termos da velocidade de propagação, já que a velocidade aqui ela é dada pela tensão na corda e a densidade linear dessa corda, ou seja, propriedades elásticas e propriedades inerciais. Então, nós iremos retrabalhar essa equação com o objetivo de escrever a frequência de vibração da corda em termos da velocidade, ok? Então, basicamente nós temos essa relação aqui. Sabemos que o número de onda é igual a 2π dividido pelo comprimento de onda. Então, se K é 2π sobre lambda, o meu lambda... Deixa eu fazer a substituição, fazer o passo a passo. Então, eu vou ter que 2π sobre lambda n, ele é igual a nπ sobre lambda, nπ sobre L, perdão. Consequentemente, os π se cancelam. E aí eu chego numa expressão que o meu lambda, ele é 2L dividido por N. Ok? Então, isso é fácil de se constatar, né? Então, nesse caso aqui, que eu tenho o modo fundamental de vibração, ou seja, o meu modo fundamental, o meu comprimento de onda vai ser 2 vezes o comprimento da corda. No segundo harmônico eu vou ter que o meu comprimento de onda é exatamente igual ao comprimento da corda, ou seja, para N igual a 2, o meu comprimento de onda é igual ao comprimento da corda e assim por diante. Então agora, o que nós iremos fazer? Eu tenho uma expressão que relaciona velocidade, comprimento de onda e frequência. Ou seja, a velocidade da onda ela pode ser escrita da seguinte forma. Então nós podemos reescrever essa equação para lambda n como sendo V dividido por Fn igual a 2L dividido por N. Então agora o meu objetivo é isolar a frequência. Então a frequência Fn, ela vai ser o quê? Ela vai ser N vezes V, ou N dividido por 2L vezes V.
Como V é igual a raiz de F, a raiz da força, dividido pela massa linear, pela densidade linear, nós temos a seguinte relação. Fn, ele é igual a N dividido por 2L vezes a raiz de F dividido pela densidade linear. Ok? Então, nós temos um fato importante aí. Quanto mais tensionada estiver a corda, maior vai ser a frequência emitida por essa corda. E da mesma forma que se eu aumentar a densidade linear, ou seja, no violão, né, se eu olhar para uma corda mais grossa, essa corda vai emitir com um som mais grave do que uma corda mais fina, justamente porque ela tem densidade linear maior. Agora, minha pergunta é: o que acontece na prática? Como uma corda vibra nesses modos de vibração? Então, vamos explicar um pouco sobre isso. Então, o que acontece na prática quando eu tenho uma corda esticada? Então, se eu estimulo a corda de uma forma que eu deforme ela para que ela assuma esta forma de modo de vibração, ela vai se manter vibrando nesse modo. Então, se eu estimulo ela para vibrar com o segundo harmônico, ela vai vibrar com o segundo harmônico. Só fazendo um reforço isso. Então, para N igual a 1, nós temos um negócio chamado modo fundamental. Os outros modos, eles são chamados de harmônicos, tá? Então, eu tenho o modo fundamental, segundo harmônico, terceiro harmônico e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Se eu estimulo a minha corda para ela... se eu deformo a minha corda para que ela assuma o modo fundamental, ela vai vibrar no modo fundamental. Se eu deformo a minha corda para que ela vibre no segundo modo, ela vai vibrar no segundo modo. Eu já fiz esse experimento em laboratório. E era bem interessante a montagem que eles fizeram lá no departamento de física lá da UEL, onde eu me formei. Eles ligavam uma linha, e essa linha ela passava por um orifício. Ela ficava aprisionada num orifício, numa haste que estava presa a um alto-falante. E esse alto-falante ele estava ligado a um gerador de frequências. Então eu conseguia ajustar as frequências e desta forma, ajustando as frequências, eu conseguia verificar tanto a intensidade de vibração como os modos de vibração. Então eu conseguia ajustar a frequência para que a corda vibrasse no modo fundamental, segundo harmônico, terceiro harmônico, assim por diante. Então, se eu dou um estímulo para a corda que produz esse tipo de deformação, ela vai vibrar nesse tipo de deformação e assim por diante. O que acontece na prática, por exemplo, quando eu toco um violão ou quando eu bato na tecla de um piano, é algo um pouco diferente. Ou quando eu toco um violino, por exemplo. Instrumentos musicais de corda, eles funcionam ou por batida ou por atrito. No caso do violino, o som é produzido através do atrito da corda, tá bem? Então, no violino, o som é produzido através do atrito da corda. A pergunta é: a corda vai vibrar segundo esses modos de vibração? Na verdade, a corda ela vai vibrar com uma superposição desses modos de vibração. Inclusive, tem um experimento interessante que você faz com o violão na televisão, que você consegue verificar alguns harmônicos olhando a corda do violão sendo tocada através da televisão. Se você olha, você consegue
você consegue observar um harmônico, óbvio que é o que vai estar na mesma frequência da televisão. Isso você tem que ajustar as cordas, né? Tem que na verdade é a segunda corda na segunda casa. Se você tocar ela olhando para a TV, você consegue pegar o harmônico, a segunda corda mais grave, tá bom? Então você consegue pegar um harmônico. Então, quando você toca a corda do violão, o que você está fazendo, o que está acontecendo do ponto de vista prático, é que aquela corda ela toca com uma superposição de harmônicos com diferentes intensidades. E isso vai dar, essa soma de harmônicos vai dar uma frequência característica que é percebida pelo nosso ouvido e que vai dar o timbre característico de um instrumento. Ou seja, um violino tocando a 440 Hz é diferente de um violão tocando a 440 Hz, do que um piano tocando a 440 Hz, mesmo todos esses instrumentos sendo instrumentos de corda, ok? Então, a forma como o som é produzido e a fonte sonora ela vai dar um timbre característico para o instrumento, e esse timbre ele acontece da superposição desses modos harmônicos de vibração, tá bem? Então, agora nós iremos tratar de outras fontes sonoras que são tubos. Então, pessoal, se eu tenho um tubo de comprimento L e as duas extremidades estão abertas, a condição para que eu tenha ondas extracionárias aqui é que o comprimento de onda sonora gerado por esse tubo ele seja tal que as extremidades do tubo eu preciso ter um ventre ou antinodo, por isso que eu estou usando a letra A aqui, tá? Então eu tenho nós e antinodos, que são as regiões da minha onda sonora em que eu tenho maior amplitude, ok? Então, dessa forma aqui, fica fácil de ver aqui que o comprimento de onda aqui, ele vai ser lambda 1, né? Que refere-se ao modo fundamental, ele vai ser 2L, e o meu lambda 2, ele vai ser o próprio comprimento do tubo. O meu lambda 3, ele vai ser 3 meios de L e assim por diante. E da mesma forma a frequência F1 é V dividido por 2L, a frequência F2 é V sobre L, e a frequência F3 é 3V dividido por 2L. E assim por diante, ok? Então, uma coisa interessante que nós temos aí com tubos abertos é que eu posso mudar a frequência aumentando a velocidade do ar que passa por ela, tá bom? Acho que vocês já devem ter feito isso. Só que vocês fizeram isso em outra situação, que é o tubo com uma extremidade fechada. Pessoal, só escrevendo a expressão geral para a frequência aqui. A expressão geral para a frequência aqui é NV dividido por 2L, tá bom? Então a expressão geral para o comprimento de onda, ela é NL dividido por 2, tá bem? Então essas são as expressões gerais, lembrando que o N ele vai de 1, 2, 3... assim por diante, tá bom? Então agora que nós finalizamos o tubo com a extremidade fechada, nós iremos tratar do tubo com as extremidades,
Agora que nós tratamos do tubo com as extremidades abertas, nós iremos tratar do caso em que uma das extremidades é fechada e a outra extremidade do tubo é aberta, que é isso aqui, ó. Vamos ver se o professor consegue, né? Com água é até melhor. Então, se eu beber a minha aguinha aqui, eu vou aumentar o comprimento de onda. Consequentemente, eu acho que eu vou ter um som mais grave. Tomar mais uma aguinha para obter um somzinho mais grave. Só que aqui, ó, tem um efeito interessante. Se eu soprar rapidamente, se eu aumentar a velocidade do sopro, a frequência ela vai para o segundo harmônico. Então, ó, esse é o fundamental. Agora vamos ver se eu tenho fôlego para dar um segundo harmônico aqui. Tem fôlego não. Então eu teria que aumentar a velocidade do som aqui para que eu conseguisse obter o meu segundo harmônico. Mas faltou fôlego aqui, galera. Vou tomar mais uma aguinha aqui. Na verdade eu fiz besteira. Eu tinha que tentar fazer o segundo harmônico enquanto a garrafa estava cheia. Mas vamos entender aqui o que acontece com o tubo de extremidade fechada. Então, considerando aqui um tubo de comprimento L, a minha condição para um tubo de extremidade fechada, ali como a garrafa aqui, minha garrafinha de água, é que na extremidade fechada eu tenho que ter um nó e na extremidade aberta eu tenho que ter um ventre ou um antinodo. Então, dessa forma aqui, ó, o meu comprimento de onda ele vai ser 4 vezes o comprimento do meu tubo, ok? Para o meu segundo harmônico, para o meu segundo modo de vibração, eu vou ter que o meu lambda 2 ele é 4/3 do comprimento de onda. Na verdade, esse aqui é o meu lambda 1, esse aqui é o meu lambda 3, e aí o meu lambda 5, que ele vai ser 4/5 do meu comprimento. Consequentemente, a minha frequência, ela será V dividido por 4L, 3V dividido por 4L, 5V dividido por 4L. Ok? Então, a condição de contorno aqui para o tubo de extremidade fechada, ela impede que esse tubo ele tenha o segundo, quarto, sexto, oitavo harmônicos, tá? Então, nesse caso aqui, os meus harmônicos, eles só serão ímpares, não terei harmônicos pares, justamente porque eu tenho uma extremidade fechada e a outra extremidade aberta, tá bom? Então é isso, pessoal. Finalizo a aula de hoje sobre fontes sonoras e infelizmente eu não consegui fazer meu experimento com a garrafa, tá? Mas a minha sugestão é que vocês tentem fazer, mas eu acho que ficou perceptível, né, que quando eu vou diminuindo a água da garrafa, eu vou deixando o som mais grave, justamente porque eu estou aumentando o comprimento de onda, consequentemente eu estou diminuindo a frequência. Então foi um experimentinho bem legal de se fazer, né? Então, e bem legal e bem simples e que ilustra bem a aula de hoje, tá bom? Só não consegui obter o segundo harmônico, aí eu fiquei, o segundo não, né? O terceiro harmônico, porque aí eu fiquei meio chateado aí, mas tudo bem, vou treinar mais o meu fôlego aí
E vamos ver se até o ano que vem eu consigo repetir esse experimento, obtendo o terceiro harmônico, tá, pessoal? Então encerramos nosso conteúdo de som, e aí agora nós entramos na termodinâmica, tá bem? Então muito obrigado por assistirem as minhas aulas e bons estudos.